Fala minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacana com vocês aí, gente? Tudo jóia? Mais um vídeo aqui no nosso canal, mais uma vez improvisadamente aqui no trabalho, para não deixar vocês aí, evidentemente, sem informação, né? Peço que vocês deixem aí o seu like, né? Deixem a sua curtida aí no nosso vídeo. Repetindo, para que o nosso YouTube, né? Ele entenda aí que mais pessoas precisam assistir esse nosso vídeo aqui, tá bom? Para ele indicar para mais pessoas aí e possa alcançar um número de pessoas bem bacana aí, que já tem alcançado, mas a gente pretende alcançar muito mais. Desde já agradeço aí pela sua companhia. Também se inscrever no nosso canal, você que está chegando aqui pela primeira vez, que ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal. Dia a dia após dia aí a gente está gravando vídeo, às vezes não dá para a gente gravar vídeo, né, pela correria, mas na medida do possível a gente está sempre trazendo material bem bacana para vocês aí aqui no nosso canal. Então se inscreva no canal, deixe um comentário também aí que vocês estão gostando, o que é que vocês, né, que vocês estão achando aí dos nossos vídeos. Depois da vinheta vou trazer informação para você, até coloquei pegar nossa colinha aqui, fala das semifinais da Copa do Mundo, já estão definidos, Argentina e Croácia, França e Marrocos. A gente vai falar aí desses dois confrontos que já começam nessa semana. Essa semana aí, terça e quarta-feira, já teremos esses confrontos para a gente conhecer quem vai para a decisão, para a final da Copa do Mundo 2022. Infelizmente, a nossa seleção ficou pelo caminho. Falaremos também aí sobre o Vasco da Gama e as suas possíveis contratações. Essa semana, o Vasco já pode anunciar aí alguns jogadores finalmente. Estão aí na lista, né, do Vasco, estão conversando últimos detalhes para que o Vasco possa anunciar os seus primeiros reforços para 2023. O Vasco que já se apresenta aí, se reapresenta, né, na verdade, amanhã na segunda-feira o Vasco se reapresenta aí, a representação do Vasco da Gama. A expectativa é de que de hoje até amanhã, né, algum reforço seja oficialmente aí anunciado pelo clube. Depois da vinheta, a gente vem com essas informações para vocês. Olha a vinheta aí, gente. Foi rapidinho a nossa vinheta e a gente já está aqui para falar de Copa do Mundo. Pois é, as notícias para vocês que estão aí curtindo, assistindo esse nosso videozão. Falando em curtir, curta o nosso vídeo, se possível compartilhe aí com mais pessoas, comente, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, né? Compartilhe para mais pessoas, para que muito mais pessoas aí possam assistir o nosso vídeo aí, né? Que possam se manter também muito bem informado. A gente faz de tudo para levar vídeo para vocês aqui, nem sempre dá para a gente gravar, mas na medida do possível a gente vai trazendo informações para vocês. Começar falando de Copa do Mundo, né? Infelizmente, nosso Brasil ficou pelo caminho, inesperadamente. Esperava que pelo menos o Brasil chegasse na final dessa Copa do Mundo, mas não deu. E aí, a nossa expectativa agora é para 2026. Será que o Hexa vem em 2026? Cinco Copas do Mundo aí a gente fala, não, o Hexa vem, e só decepção, né, gente? Mas futebol é assim mesmo, vida que segue. Falar dos confrontos então que restaram aí na Copa do Mundo. Argentina e Croácia jogam na próxima terça-feira, e França e Marrocos jogam aí também na próxima semana, na quarta-feira, né? Quarta-feira aí, esse jogo entre França e Marrocos. Argentina, curioso, né, gente? Até comentei com alguns amigos. A Argentina começou a Copa do Mundo, estreou na Copa do Mundo perdendo para a Arábia Saudita. Aí todo mundo, a Argentina vai ser eliminada, aquela coisa toda. Eu falei, gente, eu tenho medo dessas seleções que se classificam assim na bacia das almas, na pressão. Essas seleções elas se incorporam quando elas classificam assim, ganham muito mais forças do que uma seleção que se classifica, né, com tranquilidade. Normalmente é assim, né? A gente tem várias e várias histórias aí, não só com seleções, mas também
com clubes. Você que acompanha futebol aí sabe muito bem do que eu estou falando. E a Argentina vem forte aí para esse confronto contra a Croácia. A Croácia é um time que defensivamente a Croácia é muito forte. Tanto que assim, e tem um goleiro muito bom, né? O Brasil perdeu muitas oportunidades contra a Croácia, perdeu muitas oportunidades. Mas a Croácia é um time letal. A Croácia, você não vai esperar, você não vai ver a Croácia tendo 5, 6 oportunidades em um jogo. Só se for uma coisa assim, fora da realidade, fora do normal, né? Mas o normal da Croácia é marcar muito forte, né? E sair numa escapada ali, num vacilo, né? Da seleção, como foi com a seleção brasileira. A seleção brasileira fez 1-0, de baixar suas linhas e sair no contra-ataque, não. A seleção brasileira queria fazer o segundo, parecendo que estava perdendo de 1-0, era o Brasil, e não tinha necessidade de sair para o jogo tão desesperadamente da maneira que foi. Mas passou, né? E a Croácia armou aí um arapuca e o Brasil acabou caindo na mesma. Pois é, e a Argentina, acredito eu, que vai estudar muito a seleção da Croácia, vai ser um jogo complicado, jogo que tem possibilidade também de ir para a prorrogação. Esse é o jogo da Croácia, levar para a prorrogação e para os pênaltis. Nos pênaltis a Croácia, gente, é muito boa, muito tranquila, é uma seleção muito tranquila quando ela vai para os pênaltis. Está acostumada, né? Na Copa passada ela passou de 3 fases assim, nas penalidades máximas. Nessa Copa ela já passou em 2 fases nas penalidades também. Eliminou o Japão e acabou aí de eliminar a seleção brasileira. Já a Argentina conta com o gênio Messi. Messi que está jogando todas as suas fichas nesta Copa do Mundo, porque é a última Copa do craque. E é a última chance, né, dele conquistar um inédito título, né, de Copa do Mundo. E se igualar aí aos outros ídolos da seleção argentina, como Maradona e outros aí que conquistaram a Copa do Mundo pela Argentina. E a Argentina que está numa fila aí, né, há muito tempo que não ganha a Copa do Mundo. Parece que essa seleção aí tem tudo, a seleção da Argentina, né, tem tudo para chegar pelo menos na decisão. Eu acredito muito na seleção da Argentina nesse jogo contra a Croácia, mas é um jogo dificílimo, complicadíssimo. Eu diria para vocês, é um jogo que possivelmente vai para a prorrogação, não sei se vai ser decidido na mesma, né, mas prorrogação e possivelmente pênalti, porque a seleção da Croácia marca muito forte mesmo. A seleção da Argentina até fez um bom jogo contra a Holanda, né? Apesar do sufoco que foi, vencia, fez 2-0, não conseguiu segurar o placar, mas a gente sabe também da força da Holanda, né? Seleção grande, né? Mas que acostumada também à pressão, tem grandes jogadores, mas a Argentina foi melhor nas cobranças de pênalti. Por isso, as duas seleções, tanto a Argentina quanto a Croácia, passaram aí nas cobranças de pênalti, e vem aí esse confronto de duas seleções que buscam. A Croácia foi vice-campeã na Copa passada, e a Argentina, na Copa do Brasil, acabou chegando na final contra a Alemanha e acabou perdendo, né? Ficou perto ali de conquistar o título. Será dessa vez? Será que agora o Messi, Argentina, o Messi, título inédito se ele conquistar, e a Argentina chegaria aí mais uma vez a conquistar um título de Copa do Mundo, coisa que quase aconteceu em 2014, quando a Copa do Mundo foi no Brasil. Outro confronto é entre França e Marrocos. Pois é, França e Marrocos se enfrentam na quarta-feira. A França venceu a Inglaterra por 2-1, o jogo foi até bastante complicado para a França, mas esse jogo da França contra a Inglaterra mostrou que a gente sabe que o grande jogador da França, né, é o Mbappé que vem fazendo a diferença. Mas esse jogo mostrou que a França tem outras peças também que podem decidir um confronto, decidir o jogo, né? E esse jogo mostrou isso pra gente. A França vem forte, para mim, muito candidata, muito forte para conquistar o título, né? Ainda mais com as eliminações aí de Brasil,
de Holanda também, né? Claro que a Argentina, como eu já disse, chega forte também para essa parte final da Copa do Mundo, mas a França eu vejo bem mais preparada. Para mim, se fosse para apontar hoje, e assim como era no começo também, apesar de todos os desfalques, né, todo mundo apontando aí a França como favorita, hoje ela é bem mais favorita do que quando começou a Copa. Porque antes de começar a Copa, devido aos imensos desfalques aí que a França teve, esse favoritismo acabou caindo um pouco, né? Caindo um pouco aí esse favoritismo. Mas hoje, vendo a França jogar, né, com um futebol bem sólido, seleção sim, muito ofensiva, eu diria que a França é a principal candidata a conquistar o título. Vai jogar contra o Marrocos que surpreendentemente chega, né, na semifinal. E pela primeira vez uma seleção da África do Sul, né, chega a uma semifinal de Copa do Mundo. Claro que, para mim, eu acho que Marrocos chegou onde devia, onde podia, né? Milagrosamente falando, porque eu acho que não vai conseguir eliminar a seleção da França. Não, acho que não vai. Mas futebol, gente, não pode se duvidar de nada, né? Eu estou palpitando aqui. Claro que futebol não tem uma certeza, mas Marrocos está de parabéns. Perder para a França, ficar pelo meio do caminho, não conseguir chegar na final, tanto fez para eles, porque o que eles já conquistaram, para eles, assim, tá maravilhoso. Se chegar à final, nossa senhora, aí vai ser assim né, não precisa nem ser campeão, eles já vão, de qualquer maneira, já vão ser recebidos no seu país, assim, com muitos abraços, com muitos beijos, com muitas alegria, né, por ter chegado à semifinal. Caso não consiga chegar à decisão da competição. Se chegar à decisão da competição, então, meus amigos, imagina a festa, né? Mas a seleção de Marrocos é uma seleção forte defensivamente, né? É um time que sabe se defender, não tem negócio de vergonha de dar chutão, não existe com eles. Jogam como diz a música, né? Como se não houvesse o amanhã. Então é muito interessante, mas vai pegar uma França bem preparada, e eu acredito que a Marrocos fica pelo caminho, né? Não consegue chegar à decisão. Para mim a França passa, da minha maneira de ver, até com uma certa facilidade a Marrocos. A França, né, consegue derrotar Marrocos aí na quarta-feira. Eu estou certo? Não sei. Só na quarta-feira que vamos saber se realmente isso que eu penso, que eu imagino, vai acontecer. Mas lembrando sempre, gente, é futebol. Eu estou aqui fazendo uma análise, mas na quarta-feira pode acontecer tudo ao contrário, né? Marrocos pode amarrar aí a seleção francesa e conseguir se classificar para a decisão. Vamos esperar para ver o que acontece. Saindo então de Copa do Mundo, né? Lembrando mais uma vez, Argentina e Croácia na terça-feira, França e Marrocos na quarta-feira, aí para a gente conhecer os finalistas da Copa do Mundo, edição de 2022. Saindo um pouco da Copa, falar de Vasco da Gama, né? O Vasco que vive a expectativa aí de anúncio, né? O torcedor está ansioso para saber quem o Vasco vai contratar. Tem muitos nomes especulados, bastante nomes especulados aí, inúmeros nomes especulados, mas por enquanto nenhum nome oficialmente foi anunciado. O Vasco se reapresenta amanhã e o torcedor ainda tem aquela esperança de que se reapresente, já pelo menos anunciando aí 1 ou 2 reforços. O que eu tenho de informação, eu busquei aqui para vocês, é que Pedro Raul avançou muito as conversas com Pedro Raul. O Vasco avançou muito. O Vasco chegou aí, fez uma proposta, né, para o Kashima Reysol, time japonês que detém os direitos do jogador, tem contrato com o jogador, e Pedro Raul, o Vasco fez uma proposta, né, por Pedro Raul. Os japoneses fizeram uma contraproposta, né, muito próximo daquilo que o Vasco ofereceu. Então, o que se espera é que o Vasco aceite essa contraproposta e ainda nesta semana
o Pedro Raul seja confirmado, talvez até hoje, né? De hoje até amanhã, ele seja confirmado como reforço do Vasco da Gama para 2023, muito próximo. Quem também está muito próximo é o Júnior Urso. O Júnior Urso já tem tudo acertado com o Vasco, ele que está sem clube, né? Já tem tudo acertado com o Vasco da Gama. É aquela mesma história do Pedro Raul. É diferente porque ele está livre no mercado e o Pedro Raul é ainda jogador do Kashima Reysol. Já o Júnior Urso está sem clube, está em São Paulo, só esperando aí para esperando a confirmação do Vasco para que ele possa ir para o Rio de Janeiro, viajar para o Rio de Janeiro, fazer exames médicos e, consequentemente, ser apresentado pelo Vasco. Muitos nomes, como eu já disse, estão sendo especulados. Outro jogador também que pode pintar em breve, né, ainda essa semana no Vasco, é o Pedro De Luca, jogador que estava no Bahia, ficou livre aí, né? Vai ficar livre, né? Até dia 31 ele tem contrato com o Bahia e tá tudo certo com o jogador. Evidentemente que falta exames e falta aí para que, se estiver tudo bem com o jogador, evidentemente o Vasco possa apresentar ele também, já confirmar nessa semana aí a contratação do Patrick De Luca. Diego Valoios do Talleres da Argentina é outro jogador que interessa muito o Vasco. O Vasco está indo atrás, já fez propostas, né? E possivelmente também o Vasco deva confirmar aí esse jogador nesta semana. Claro que vários nomes estão surgindo. Guga, lateral do Atlético Mineiro, né? Mas o Vasco ainda está atrás ainda do lateral direito do Atlético Paranaense, né? Mas o Atlético não quer liberar o jogador, até porque o Atlético tem Libertadores da América nesta temporada de 2023, aliás, na temporada de 2023, que ainda estamos estamos em 2022, mas aquela coisa a gente já está projetando 2023. Então é isso, o Vasco está no mercado, muitos jogadores já estão sendo oferecidos também para o Vasco. Ontem mesmo um jogador que joga no futebol americano, né, MR League, começou a seguir o técnico do Vasco e começou a seguir o Vasco da Gama, as redes sociais do Vasco. Aí virou uma loucura, né? O torcedor do Vasco já imagina que esse jogador esteja negociando com o Clube de Regatas Vasco da Gama. São muitos jogadores oferecidos, são muitos jogadores especulados no Vasco da Gama, até porque o Vasco deve aí fazer de 15 a 20 contratações, né? Deve realmente ter um outro time, né? um outro elenco aí. Vai ter para a temporada 2023. Gente, então é isso. Deixa aí seu like, comenta se você gostou, inscreva-se no canal, tá bom? Beijo no coração, que Deus abençoe. Até a próxima. Valeu, gente.